Olá, o livro que trago hoje na salita de leitura é para aqueles que gostam de ler sobre fatos reais. Apresento o livro Dossiê Venezuela, da autoria de Leandro Stoliar, Maquinaria Editorial. Aqui lemos o seguinte: na trilha da caixa preta do BNDES, 2 jornalistas presos pela ditadura de Nicolás Maduro revelam a história por trás das câmeras. A orelha do livro é assinada por Roberto Cabrini, repórter investigativo, e diz o seguinte: em 2017, os jornalistas Leandro Stoliar e Gilson Fredi foram presos nos arredores da Ponte Nigali, na Venezuela, quando investigavam o envolvimento da ponte com a indústria de propinas da construtora Odebrecht. Ao serem detidos sob acusações de espionagem, eles tinham material o suficiente para pensar apenas em ir embora o mais rápido possível. Porém, o lado repórter falou mais alto. Leandro fez das agruras do cárcere a inspiração inabalável para a prática do bom jornalismo. A prisão esteve longe de conter seu olhar de intensa observação, apesar de Leandro passar as horas mais intensas de sua existência no escuro, na sujeira e na incerteza. Ao sair de lá, era outro homem, uma fortaleza inexpugnável, pronta para gritar ao mundo o que realmente aconteceu durante as 30 horas na prisão. Mais uma vez, Leandro mostra por que é considerado um dos mais talentosos profissionais da nova geração de repórteres do Brasil e ainda nos brinda com a comprovação prática e metafísica de que é possível aprisionar um corpo, mas jamais encarcerar uma mente. Na contracapa, lemos o seguinte: um thriller de jornalismo. Quando aceitaram cobrir a denúncia de um escândalo de corrupção entre os governos brasileiro e venezuelano, os jornalistas Leandro Stoliar e Gilson Fredi não imaginavam que suas vidas ficariam por um fio. Em uma pequena cidade do interior da Venezuela, uma ponte que custara milhões e deveria estar pronta há anos, tinha apenas 2 pilares. A reportagem era parte da série especial A Caixa Preta do BNDES, exibida no Jornal da Record para mais de 150 países. Entretanto, o que era para ser uma investigação sobre desvio de dinheiro público terminou em uma prisão sob acusações de terrorismo e espionagem. Dossiê Venezuela conta em detalhes as 30 horas de tortura psicológica, medos e incertezas do encarceramento dos repórteres brasileiros. Um relato inédito e chocante, de pura adrenalina até a última página. Escrito em uma linguagem simples, de fácil compreensão, com uma narrativa que nos puxa para dentro do livro e nos faz querer continuar cada vez mais sem interrupção. Nós não vamos conhecer apenas essas 30 horas, mas toda a caminhada deles até chegarem a esse momento. E algumas informações que eu julguei muito interessantes, porque eu não as conhecia, e algumas delas vou apresentar aqui. A primeira é sobre o SEBIN, Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional. Quando fomos presos pelos agentes do SEBIN, não sabíamos quem eram. Havíamos sido abordados por policiais que não usavam uniforme e descobrimos mais tarde, tampouco se chamavam pelos nomes. Era a chamada Polícia Política, uma equipe de segurança que goza de carta branca no país com poder para prender,
sequestrar, julgar com base apenas na investigação dela e matar se for preciso, sem necessidade de explicar nada a ninguém. Os homens do SEBIN têm um longo histórico de violação dos direitos humanos. São policiais que se reportam apenas ao governo do ditador Nicolás Maduro. É uma polícia protetora dos interesses da ditadura militar, com regras próprias, que age de maneira independente e não segue as leis do país, muito menos quando se trata de como deve ser a abordagem policial. Mais adiante, eles vão falar sobre o BNDES e diz assim: o BNDES foi criado na década de 1950, mas não tem correntistas como os bancos de varejo. Surgiu para gerar renda para o Brasil através de empréstimos bancários em âmbito nacional e internacional. É por meio do BNDES que o Brasil também empresta dinheiro a países que precisam realizar obras de urbanização e infraestrutura. E, em troca, recebe o valor emprestado corrigido por uma taxa de juros mais baixa do que a oferecida pelo mercado. O acordo de parceria com os países previa algumas cláusulas para que o dinheiro fosse liberado. Entre elas, a obra deveria empregar mão de obra brasileira e usar maquinário produzido no Brasil, o que garantiria, além do dinheiro corrigido de volta, a geração de emprego e renda para nossos cidadãos. A facilidade do pagamento atraía o interesse de nações em desenvolvimento como a Venezuela. O país alegava que não tinha, na época, dinheiro em caixa para realizar obras faraônicas necessárias para o desenvolvimento e, portanto, precisava de um empréstimo a longo prazo. Os empréstimos do BNDES fazem com que o Brasil consiga injetar dinheiro estrangeiro na economia brasileira. Mas, segundo a denúncia, o banco emprestaria dinheiro ao governo venezuelano por meio das construtoras brasileiras sem análise técnica. Essa análise deveria ser feita por técnicos brasileiros que avaliariam se o país beneficiado pelo empréstimo teria condição de pagar a dívida no prazo previsto no contrato. Na prática, o que isso significaria? Poderia significar que o Brasil estava emprestando dinheiro público sem contrapartida para desenvolver o país vizinho e que esse dinheiro estaria sendo desviado para políticos e empresários. Ainda de acordo com a denúncia, a verdadeira contrapartida do governo venezuelano era garantir que as empreiteiras brasileiras como a Odebrecht ganhassem supostos processos de licitação para realizar as obras no país. Com os recursos do BNDES em mãos, as construtoras brasileiras montavam os canteiros de obras com tapumes e placas com os nomes das empresas responsáveis, mas as obras eram fachada. Com isso, as construtoras lavavam o dinheiro público em terras estrangeiras, sem se preocupar com a fiscalização do Brasil, bem mais rigorosa que a da Venezuela. Ou seja, as empreiteiras tinham o objetivo de tentar esconder as obras com a ajuda do governo local, receber o dinheiro e usá-lo para outros fins. Seria um esquema difícil de comprovar, já que não tínhamos autorização para entrar nos canteiros de obras e muito menos apoio do governo local. Mais adiante lemos o seguinte: as suspeitas de corrupção envolvendo a estatal e o governo de Maduro aumentaram. A estatal é a PDVSA, que era a do petróleo. Aumentaram a crise política na Venezuela, agravaram a crise
econômica e diminuíram a popularidade do governo, que havia começado a despencar anos antes. Apenas os mais fanáticos ainda mantinham a paixão cega pelos líderes chavistas. Aliás, é comum que o ser humano veja a parte em lugar do todo, principalmente quando a parte inclui a si mesmo. As políticas assistencialistas de Chaves e a proximidade com as Forças Armadas trouxeram ao ex-presidente uma popularidade que Nicolás Maduro teve dificuldade de manter com o eleitorado. Sob a administração de Maduro, a Venezuela enfrentou o aumento da fome e da miséria. Segundo a ONU, desde 2015, mais de 3 milhões de pessoas deixaram a Venezuela em busca de emprego e melhor qualidade de vida em outros países. Era o início de uma migração sem fim. A maior parte dos venezuelanos atravessou a fronteira para a Colômbia e se espalhou por países como Equador, Peru e Argentina. Muitos vieram para o Brasil. Segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, durante o governo de Maduro, entre 2015 e 2019, 7 em cada 10 crianças venezuelanas de até 5 anos passaram a sofrer de desnutrição. Segundo a notícia da agência Reuters, publicada em 18 de dezembro de 2010, no site do Senado Federal Brasileiro, a Assembleia Nacional Venezuelana aprovou naquele ano a lei habilitante, que dava a Chaves autoridade de governar por meio de decretos por 18 meses, sem consultar a própria Assembleia. Poderes jamais conferidos a um presidente. A lei permitia que Chaves abrisse caminho para as mudanças que desejasse antes das eleições de 2012, a fim de retomar a popularidade e ainda aprovasse qualquer medida socioeconômica para consolidar o projeto dele, que ficou conhecido como socialismo do século XXI. Entre as primeiras 20 medidas de Chaves, com base na lei habilitante, estava a expropriação de 47 fazendas privadas entre os estados da Zulia e Mérida para atender as vítimas das chuvas. Depois, nós temos aqui o seguinte: eles conseguiram uma entrevista com uma pessoa política que discordava do Maduro, mas tinham que ser levados sem saber para onde estavam, indo, não podiam ver o endereço, não podiam ver nada e não sabiam com quem eles iam conversar. E ele diz assim: a entrevista seria feita ali mesmo, num ambiente frio, sem cor. O entrevistado seria trazido por alguém. E aí vem o nome do entrevistado. Juan Guaidó não estava algemado, mas o sentimento de estar em uma prisão vigiada só era quebrado pela janela aberta no centro da sala. Em uma entrevista de 30 minutos, o deputado nos contou como o governo ditador de Maduro agia nos bastidores da política. Falou da falta de transparência nas contas públicas, das obras inacabadas, dos acordos sombrios com militares do alto escalão do exército, das suspeitas de envolvimento com guerrilheiros das Farc, que comandavam o tráfico de drogas nas fronteiras, e das ações do governo que colaboraram para a desvalorização da moeda. É o que consigo me lembrar daquela conversa cujo conteúdo foi apagado pela polícia política de Nicolás Maduro. Você vai entender ao longo da história como isso salvou nossas vidas. As informações de Guaidó eram importantes para nos ajudar a encontrar caminhos, e não tínhamos tempo para apurar e confirmar
tudo que havia sido dito naquele dia. Eu precisava descobrir ali, na hora, o que era quente e podia nos levar a algum lugar e o que era apenas falácia para manchar a imagem de um governo já decadente. Esse é o nosso papel como jornalista, que requer anos de treino. No decorrer da minha vida profissional, aprendi a identificar durante uma entrevista algumas características nas expressões e na fala do entrevistado que ajudam a revelar se o que está sendo dito é verdade ou não. E, para terminar, porque já está ficando muito extenso, vamos ler o seguinte. Segundo ele ainda é o Guaidó, ainda existe uma legislação clara sobre o caso Odebrecht. Na Venezuela, há 30 bilhões de dólares encontrados em obras da empreiteira, das quais 76% ainda não foram concluídas. Apesar de terem enganado a nação com mais de 22 bilhões de dólares, os 30 bilhões encontrados na empresa não passaram por um processo de licitação na Venezuela. Era um contrato entre Lula e Chávez naquele momento, enquanto Maduro era o chanceler. O apoio de nível econômico nessa situação tem a ver com o aparelho de terror e medo que existe hoje na Venezuela. Há uma grave violação dos direitos humanos. Qualquer pessoa que hoje apoie Maduro nada tem a ver com tendência para a esquerda ou direita. Tem a ver com assassinato, com sangue, com dignidade ou com direitos fundamentais. Guaidó ainda enfatiza: hoje, apoiar Nicolás Maduro de qualquer forma é apoiar um criminoso contra a humanidade. É isso que teremos claramente apontado, porque a corrupção de Lula também está relacionada com esse relatório da ONU sobre violação dos direitos humanos. Não há dúvida de essa ligação com a empresa Odebrecht veio de Lula. E aí ele vai seguindo até o momento em que eles são presos e passam pelo terror das 30 horas presos e mostram como eles conseguiram voltar para o Brasil e como, apesar de terem todo o seu trabalho jornalístico apreendido e apagado, conseguiram, através de uma jornalista venezuelana que estava com eles e que conseguiu passar o celular dela para ficar guardado por pessoas outras, conseguiu de volta o trabalho que eles tinham feito. Nem é preciso dizer que essa jornalista e seu companheiro, também jornalista, estão até hoje escondidos na Venezuela. É um livro interessantíssimo, que então sugiro para quem gosta de ler sobre temas reais. Dossiê Venezuela, da autoria de Leandro Stoliar, Maquinaria Editorial.